Nós vamos falar agora sobre a situação das empresas, em particular do setor industrial, as pequenas, microempresas. Estamos em contato com o Joseph Cury, que é presidente do SIMP, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo. Joseph Cury, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar com você e com os nossos queridos ouvintes da nossa querida Jovem Pan. Bom, nós estamos falando agora com o Maldonado a respeito de uma das medidas anunciadas pelo governo, que é essa mudança do Sistema S, das contribuições. Agora, o governo também está anunciando várias medidas para tentar manter os empregos do setor industrial, falando em liberação de recursos, não é? Planeja gastar 92 bilhões de reais para a manutenção de empregos formais, além daquela ajuda de R$600 para os informais. Eu queria saber até agora, através dessas medidas que têm sido anunciadas, se há condições de se contar com uma situação um pouco melhor em relação a essa questão de emprego, as empresas conseguem segurar e, mais do que isso, conseguem sobreviver a essa fase? Denise, o quadro é extremamente complexo. Se nós analisarmos a intenção das medidas e a forma das medidas, nós temos que elogiá-las. Elas são medidas que buscam ou têm a intenção de buscar um alívio nas empresas. Mas o quadro que está colocado não é bem o que está sendo debatido. O governo anunciou dinheiro, governo federal, de empresas com 360 mil até 10 milhões de empresas para atender 1.400.000 micro, pequenas e médias empresas. O primeiro problema começa aí. O Brasil tem hoje 6.887.000 micro, pequenas e médias empresas. Ou seja, todo o anúncio que está sendo feito abrange uma em cada 5 empresas aproximadamente. Isto se 100% delas tiverem acesso a crédito. Agora, vamos dividir um pouco mais o problema. Nós temos hoje parte da atividade econômica completamente parada, por exemplo, comércio, outras grandes mega organizações em férias ou com layoff ou com metodologias de afastamento e que só vão retomar no final deste mês ou algumas delas sem previsão de retorno. Consequentemente, todas as cadeias produtivas estão paradas. As indústrias, parte delas que estão operando, estão tendo perdas de pedidos, perdas de encomendas e não tem dinheiro para bancar a operação. Se nós voltarmos a fevereiro deste ano, quando apenas 11% das empresas tinha capital de giro mais do que suficiente para passar o mês, e a economia começava a levantar voo, começava a ter sinais de início de empregabilidade, de aumento de empregos, sem se esquecer que era sobre uma base deteriorada, porque desde 2014 o setor só vem tendo perdas de faturamento, perdas de emprego, demissões, etc. Quando começa essa inversão, damos de frente com essa triste pandemia que afeta o mundo inteiro. Agora, o que é necessário? É necessário que hajam medidas imediatas. A folha de pagamento vence daqui a 4 dias. As empresas não terão recursos para pagar esse dinheiro. Nós estamos ouvindo uma grita geral de que o dinheiro não chega na ponta. Ainda não foi determinado como haverá um acesso. E mesmo que nós tenhamos a solução da folha de pagamento para evitar demissões, e nós somos favoráveis a essa medida, entendemos até que seja obrigação do governo fazer isso, como os governos dos outros países no mundo inteiro estão fazendo, creio que o Brasil tem a obrigação de fazer isso. Mas não só isso, copiar aquilo que os outros países estão fazendo. Então nós estamos tendo, no mundo inteiro, começa um movimento que é proibido cortar energia elétrica, que é proibido cortar gás, que é proibido cortar água para todo mundo, que os impostos estão sendo prorrogados, que capital de giro, ou seja, dinheiro novo, está sendo dado a essas empresas para se manterem, porque as obrigações continuam, e prorrogação
por prazos extremamente longos. E mesmo os países que tinham uma linha extremamente dura de dizer, olha, não tem que ter a paralisação, não tem que ter medidas como o Brasil vem adotando pelos seus governos estaduais e municipais, hoje, no mundo inteiro, todos eles estão dizendo, olha, nós não fizemos o cerceamento e o recolhimento das pessoas para ficarem nas suas casas, e o resultado é dramático. E os países que fizeram, felizmente, estão tendo menos mortes, etc. Agora... Acho que o problema econômico é grave, o problema de emprego é grave e é imediato. E não adianta dizer, olha, eu vou dar dinheiro daqui a 3 meses, porque a indagação é quem sobreviverá a esse período e quais serão as consequências dessas paralisações das empresas e se elas terão condição de retomar a produção. Creio que governo municipal, governos estaduais, governo federal estão com a melhor das boas intenções, mas não entendem claramente a realidade da micro e pequena empresa. Agora, Joseph... E eu vou dar um exemplo disso. Desculpe, Denise. Falta detalhar ainda algumas dessas medidas. Você falou dessa questão de dificuldade de acesso ao crédito, mas hoje houve uma coletiva muito rápida, que na verdade não houve resposta de perguntas para os jornalistas, mas falando da possibilidade de uma redução da jornada de trabalho de 20%, 25% a 30%, com o governo cobrindo a diferença desse salário. Nós tivemos antes o governo anunciando que poderia haver interrupção dos contratos e não deu detalhes de como se daria, se o trabalhador ficaria simplesmente sem salário, em troca de manutenção de emprego. Foi uma medida que teve uma repercussão péssima, ele suspendeu e agora não tem detalhamento de como que se daria essa cobertura, se entra seguro-desemprego, se o governo vai efetivamente repassar os 30%, se as empresas vão ter que recorrer a empréstimos, porque tem uma dificuldade também que você colocava, se houver necessidade de acesso ao crédito por restrições do sistema mesmo, né? Você tem absoluta razão, Denise. E só para a gente mostrar como existe uma falta de informação, empresas abaixo de 360 mil de faturamento, que é o que o governo excluiu da sua primeira medida, são 6 milhões de empresas que estão abaixo de 360 mil reais ano de faturamento. E não são os microempreendedores individuais. Então, agora, o que o governo está dizendo? Eu vou dar uma linha para o microempresário individual e ele esquece essa faixa do microempresário propriamente dito. E aí ele considera como média empresa quem fatura 10 milhões, o que também não é a verdade. Então, o quadro está confuso, as medidas demoram, não estão chegando na ponta e as consequências estão acontecendo. Infelizmente, demissões estão ocorrendo, layoffs estão ocorrendo, o medo está na ponta sobre vários aspectos, a paralisação do mercado aí está. Então, nós temos aí um cenário extremamente difícil. E a falta de um esclarecimento claro, a falta de um jogo absolutamente verdadeiro. Dizer, olha, nós ficaremos parados até, segundo cálculos, estatísticas, etc., até, por exemplo, 30 de abril, ou 15 de maio, ou 15 de abril, seja lá o que for, para que as pessoas possam se planejar. Agora, dizer que haverá crédito, dinheiro novo, sem solucionar o problema do passado, não vai haver. E se não houver uma mudança nessa regra do jogo, também não vai acontecer. Agora, o governo, na sua boa vontade de tentar resolver, liberou valores e volumes dos empréstimos compulsórios, o que é ótimo. Agora, será direcionado para o quê? Irá em que direção? Quem terá acesso a esse dinheiro? Porque até hoje esse dinheiro não chegou na ponta. E o importante é dizer, sem o sistema financeiro, bancos, fintechs, factorings, todos que trabalham no sistema financeiro, sem o apoio deles,
as empresas não sobreviverão e o dinheiro não vai chegar na ponta. E o mais grave, estão sendo anunciadas medidas, está se criando expectativas e não se sabe como isso vai se concretizar. Então, a pergunta é um anúncio pelo anúncio? É realmente a solução do problema econômico? É realmente salvar as empresas? Qual é o real cenário macroeconômico? Porque a boa intenção nós temos que elogiar, ela está sendo colocada. Eu quero salvar 100% das empresas, eu quero salvar 100% dos empregos. Todo mundo quer salvar tudo. Agora, como, quando e de que forma? Perfeito. E se isso não for urgente, se isso não for já, sem se esquecer que tem folha de pagamento já, como é que faz? Enquanto isso, as empresas vão demitindo sem ter esse parâmetro, ficam com medo de segurar. Eu agradeço muito a participação do Joseph Cury, que é presidente do SIMP, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo. Joseph Cury, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, prazer estar com você, Denise, com seus ouvintes e telespectadores. Obrigada. E agora vamos ouvir